Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia para mais um amanhecer, mais um notável milagre do Espírito Santo. Bom dia para aquele que está indo, já está trabalhando. Bom dia para a dona de casa que está se organizando também para trabalhar. Estamos em mais um podcast, no episódio 3. Amém? Estávamos dando uma melhorada aqui nos nossos equipamentos e creio que o Espírito Santo também faz isso conosco de tempos em tempos. Ele dá uma melhorada nessa máquina, chamada ser humano. Então nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é o guia. Você quer aprender mais sobre o trabalho, o agir do Espírito Santo de Deus? Então deixa aí nos seus comentários. Estamos no podcast, estamos também no YouTube, você pode curtir por lá, clicar no sininho, você vai estar recebendo as nossas ministrações. Estamos na segunda temporada e aprendendo mais sobre essa pessoa que é Deus, que através do teu poder manifestou Cristo, ressuscitou Cristo, o Espírito Santo, o precioso Espírito Santo, aquele que nos ajuda com uma intercessão poderosa, gemidos inexprimíveis. Amém? Falamos que ele é o intercessor. Romanos 8:26, vemos que um dos aspectos mais encorajador do Espírito e confortante é que ele nos ajuda no trabalho da intercessão e no trabalho da oração. A Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. Como, pastor, nós podemos fazer isso? Como nós podemos entrar em níveis de oração? A Bíblia em João 4:23 diz que não vai ser nos montes, mas vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você pode adorar o Pai em espírito e em verdade, trabalhando em espírito e em verdade, lavando a louça, em espírito e em verdade, buscando a presença do Espírito do Senhor. Um oitavo ponto é que o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, ele é o Espírito revelador. Amém? E ele derrama sobre nós dons de revelação. As coisas, como diz o apóstolo Paulo, que estavam ocultas aos homens. Os corações que estão blindados aos homens são revelados para o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito Santo vai revelar obras, situações, do cotidiano, guerras na vida da igreja, na vida dos irmãos. E esse Espírito revelador, ele vai ajudar o membro, o discípulo, a igreja como um todo a se levantar. Em tempos difíceis precisamos buscar os dons. A Bíblia diz que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. Para quê, pastor? Para que esses dons espirituais sejam um reforço para capacitar você e capacitar a igreja. João 14:17 e 16:13, também lá em 1 Coríntios 2:12-16, 1 Coríntios 2:12-16, é algo fantástico e revelador do nosso Espírito Santo, da palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos uma obra a fazer, um trabalho a fazer. Vamos lá, 1 Coríntios, sua Bíblia aberta, capítulo 2, do versículo 12 em diante, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos guiar para toda a verdade. Por causa do Espírito Santo em nossos corações, somos capazes de compreender o nosso destino, a direção, o futuro que está proposto para cada um de nós, e especialmente assuntos espirituais, que hoje têm se manifestado de uma maneira muito forte. Vemos aí pessoas totalmente incrédulas ao agir do Espírito Santo, igrejas totalmente incrédulas ao agir do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é de Deus, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Parece, uma loucura frenética para o homem carnal, para aqueles que não podem entender o mover do Espírito. Entretanto, nós temos a mente de Cristo na pessoa do seu Espírito Santo dentro de nós. Quando o homem natural lê a Bíblia, ele vai ver loucuras. Ele vai achar que é loucura. As visões de Pedro vai achar que é loucura. As visões do apóstolo Paulo, o homem natural, vai achar que isso é mentira, que é loucura. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi levado em visão, ou no corpo ou fora do corpo, e viu coisas no terceiro céus. Ele diz que coisas inefáveis, que são até difíceis de liberar em palavras, de compreender em palavras. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver coisas extraordinárias, que aos olhos humanos, para o incrédulo, para o ateu, para aquele que não conhece o Espírito de vida, o Espírito de Deus, ele vai se escandalizar, porque para o mundo a Bíblia é escândalo, ela é proibida em vários países, a palavra é escândalo. Porque o próprio Cristo virou escândalo diante da cruz. Mas eles esqueceram de recitar os próximos versos. No terceiro dia que Jesus, ele ressuscitou e ele deu-nos o Espírito Santo para habitar em nós e nos corrigir, nos exortar, nos direcionar ao verdadeiro chamado, ao chamado de vida, ao chamado de milagres. E ele disse assim, que estaria fazendo uma obra nova no meio de nós. Não existiria mais o templo, porque o véu do Santo dos Santos se rasgou e hoje nós não precisamos do sacerdote. Lógico, o sacerdote tem um papel a cumprir, os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários, os líderes, mas hoje nós temos livre acesso, porque o véu se rasgou ao Santo dos Santos. E quando nós estamos no nível do livre acesso ao Santo dos Santos, nós temos um entendimento da Bíblia, um entendimento da palavra. Você gostaria de ler a Bíblia e entender de uma forma poderosa? Peça a Deus, peça o Espírito Santo para te revelar as famosas letrinhas que ficam salteando quando nós abrimos o livro da vida, o livro da revelação do nosso próprio Deus. Amém? Então nós cremos que esse mover poderoso de Deus, ele é derramado sobre nós, ele é derramado sobre a nossa casa, ele é derramado sobre a nossa vida, ele é derramado sobre a nossa família. Precisamos compreender que o Espírito de Deus, ele veio para te fortalecer de toda obra das trevas, de toda investida das trevas, de todo o frenesi das trevas. Ele também é chamado de Espírito de vida. Amém? Em Romanos 8:2 temos a frase Espírito de vida. E significa que o Espírito Santo é aquele que produz ou dá
sustentação à nossa vida. É o Espírito que vem nos consolando, nos fortalecendo quando recebemos uma notícia de ruim, uma notícia, um relatório de enfermidade, quando um exame que não condiz ali com a nossa realidade, quando passamos por processos de tristeza, de angústia, quando estamos passando por momentos difíceis, por lutas externas, aí também tem as lutas internas. A vida do crente não é fácil. Hoje a gente mata um leão, amanhã tem 2 leões amarrados para a gente matar no próximo dia. Ser cristão nesses últimos dias, nessa última geração, é um desafio muito grande. Porque nós precisamos nos encher diariamente das porções do Espírito. Gênesis 2,7 lemos assim: então Deus formou o homem do pó. Gênesis 2,7, você que está com a Bíblia. Do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fôlego do Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Quando Jesus estava no seu momento de morte, da sexta-feira até o domingo da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus desceu à mansão dos mortos e ele pregou no Hades, ele pregou para as almas ali, as almas de Abraão, as almas que estavam ali esperando ouvir o Evangelho. Então o Evangelho foi pregado debaixo da terra, o Evangelho está sendo pregado na terra, e ele não será pregado nos céus, porque nos céus nós já teremos o próprio Verbo, o próprio Evangelho conosco, que Yeshua HaMashiach, que é Jesus de Nazaré, que está escrito lá em João capítulo 1. Então o Espírito Santo é aquele que de fato formou Adão, soprou fôlego em suas narinas. Jó declara isso em Jó 33:4, diz que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então lemos no Salmo 139:13, lemos assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O Espírito Santo formou tudo o que vemos. Em Provérbios 26:10 lemos que o poderoso que formou todas as coisas. Esse é o Espírito de vida que quer mudar a nossa sorte, que quer mudar a sorte da nossa casa, que quer restaurar o nosso trabalho, que quer renovar as nossas forças. Então o Espírito de vida, quando você vê alguém cheio de vida, cheio de alegria, alguém cheio de paz, não roube a paz dessa pessoa. Cheio de alegria, não roube a alegria dessa pessoa. Cheio de vida, não roube a vida dessa pessoa. Cheia de projetos, não frustre os projetos dessa pessoa. Pelo contrário, pergunte a ela qual é o mistério, qual é o segredo da alegria, qual é o segredo da força, qual é o segredo dos projetos. Porque de repente você está perto de alguém cheio do Espírito Santo e você não recebe nenhuma pontinha da unção, você não recebe nenhuma fragrância da unção, porque você não está vendo as coisas espirituais. Tem muita gente que entra na igreja e ela não vai para a igreja para cultuar. Ei, vigia, crente, vigiai e orai, porque você tem que prestar um culto para Deus. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja para ver os defeitos da igreja. Você não vai para cultuar, você vai como investigador. Eu vou para a igreja para ver pessoas. Você não está indo para a igreja, você está indo para um clube, para uma associação, é lá, um shopping, ali você vai ver pessoas. Mas a igreja, você precisa ir para a igreja com a mentalidade que você tem ali 1 hora e meia para prestar um sacrifício de louvor, como diz lá em Romanos.
de louvor e adoração a Yeshua HaMashiach, ao leão da tribo de Judá, aquele que era, que há de vir, pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, céus e trevas, luz e trevas são combatidas, terra e céu são amassados pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela é impregnada, nós somos revestidos por essa roupa poderosa que nos dá sustentabilidade para vencer as guerras, porque em Romanos 8 diz, vou voltar aqui na Bíblia, Romanos 8, deixa eu achar aqui Romanos 8 um instante, por favor. Amém? Estamos perto aqui em Romanos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que todas essas coisas que nós estamos passando, todas essas guerras que nós estamos vivenciando, é para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós, e uma vez fazendo morada em nós, Ele vai fazer suprir todas as coisas que habitam em nós. Aleluia! Diz assim que Romanos 8 diz que naquele dia, Romanos capítulo 8, espera aí, calma aí. Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito cogitam. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e para a paz. Logo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8:2 diz: o Espírito de vida. Então, toda vez que nós bebemos do Espírito, nos embriagamos no Espírito, nós estamos cumprindo a vontade de Abba, estamos cumprindo a vontade do Pai, estamos permitindo que o poderoso Deus, Ele venha sobre nós. O Espírito Santo, ele não é uma entidade. As pessoas confundem, o Espírito Santo vai descer sobre fulano, ele vai descer sobre Beltrano. O Espírito Santo não desce, ele habita. Ele habita no meio da igreja, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele não desce, ele faz morada. Ele já desceu, Atos 1, 2. Ele já desceu sobre aquelas pessoas. Tomou 120 no mesmo lugar. Nós somos o resultado dos 120 no mesmo lugar. Essa unção, ela vem passeando desde Atos até os últimos dias. Então, em Gálatas 4:6, vemos que recebemos o presente do Espírito Santo através do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E seu Espírito não é somente uma força, nunca foi uma entidade, ele não é algo místico, ele é Deus. Amém? Vocês estão compreendendo? Então a Bíblia relata que Jesus dependia completamente do Espírito Santo. Se Jesus, que era o grande Senhor, o nosso grande líder, dependia totalmente do Espírito Santo, você, comedor de feijão, de arroz, acha que não depende do Espírito Santo para fazer a obra, para ir para a igreja, para ler a palavra, para tomar decisões, para buscar conselhos? Mateus 1:20, Lucas 1:31, 35. Jesus era conduzido sempre pelo Espírito Santo. Mateus 4:1, Lucas 4:1. Jesus era capacitado pelo Espírito Santo.
Lucas 4,14, 18, 19 também, João 3, 34. Jesus era ensinado pelo Espírito Santo e ele só falava o que o Espírito Santo ministrava. Ele só falava o que o Espírito Santo direcionava. Ele só falava o que o Espírito Santo derramava sobre a vida dele, sobre a casa dele e sobre a família dele. É algo poderosíssimo de Deus. Só em Deus nós temos esse autocontrole. Só em Deus nós temos essa manifestação. Nós devemos depender totalmente, exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Precisamos compreender e entender que o Espírito Santo, ele não deve ser tratado como um guia no sentido de espiritualidade, mas sim no sentido de dependência. Ou seja, não fazemos nada em sua direção. Lembra de Filipe, que é arrebatado para pregar para o eunuco? Ele foi transladado até determinado local, e aí havia uma carruagem, e o Espírito pediu para ele pregar sobre o livro de Isaías, e o eunuco lia o livro, mas ele não entendia, porque ele estava lendo como um homem natural. Até que os seus olhos foram abertos, ele aceita Jesus, ele é batizado, né? O que me pede para ser batizado? Ele é batizado ali próximo do rio, e aí os seus olhos se abrem. Então, nós precisamos ser batizados nas águas e batizados também no fogo do Espírito Santo de Deus. Precisamos organizar a casa, né? Aqueles que ainda não se casaram, que estão aí vivendo amaziados, vivendo ajuntados, é uma brecha para Satanás. É um impedimento do trabalhar do Espírito Santo. A pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, mas ela precisa organizar seu matrimônio, né? Estou falando para os da igreja. Estou falando também para as pessoas que estão me ouvindo. Vamos organizar a casa, porque a casa é o templo do Espírito Santo. E você é essa casa favorita. Amém? Então o Espírito Santo não pode ser jamais tratado como coisa, como força. Pelo contrário, você precisa tratá-lo como Deus. E um dos pecados que são imperdoáveis, né, está na palavra, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa blasfêmia, pastor? Zombaria. Toda vez que nós zombamos de alguém que está cheio do Espírito Santo, nós estamos blasfemando através de risadas e também a negação através das palavras. Logo, nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, né? Estamos vivendo o tempo da habitação de Deus. Devemos tratá-lo como uma importância do mais santo e profundo. O Espírito Santo, ele quer ser o nosso amigo. Quem que não quer ser amigo de Deus? Abraão foi chamado na Bíblia de amigo de Deus. Ele quer ser o nosso mentor. Você não precisa. Hoje é notório que nós temos aí muitos coaches pregando o evangelho de uma forma totalmente arbitrária, usando a Bíblia, né? Você vê aí tantos coaches famosos, né, que usam as escrituras. Eles pregam o que não estão vivendo, porque eles misturam uma humanidade. Eles querem usar a palavra para resolver técnicas carnais, técnicas humanas. Mas a carne só pode ser vencida pelo Espírito Santo de Deus. Então eles precisam ensinar mais sobre o Espírito Santo do que como você vencer na mente ou vencer nas atitudes, ou mudança de vida, né? Ou tirando a procrastinação, ou voltando a fazer exercícios. E todos esses aparatos são positivos, mas a mente precisa estar cativa ao Espírito. Não é a mente que governa o Espírito, mas é o Espírito que governa a nossa mente. Ele também é o nosso advogado, intercessor. E nós somos limitados. Nós não temos
né? Somos limitados diante de tantas circunstâncias. E a pergunta nesta manhã é: o que vamos fazer com o presente que nos foi dado? Se vamos honrar o Espírito de Deus ou se vamos tratá-lo como uma coisa que nós, como um remédio, por exemplo, que nós só tomamos quando estamos enfermos, ou como dinheiro que nós só corremos atrás quando estamos precisando pagar as dívidas. Então nós precisamos entender poderosamente o que o Espírito Santo é um presente nos dado à igreja, dado para nós. Ele nos ajuda a mudar a nossa linguagem. Gente, eu não consigo ficar perto de pessoas que xingam, de crentes que xingam. Me dá uma coisa ruim no meu coração. É tão triste nós vermos pessoas que são de Deus com palavras de baixo calão. Constância, pastor, eu quero constância. Constância no falar, né? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não existe espaço para palavras, né? Para as palavras torpes. A verdade é que nós, cristãos, precisamos dar o espaço e ouvir a voz do Espírito de Deus. Ele não pode ser comprado, não pode ser vendido. Nós também precisamos entender que até para nos mudar, para casar, para namorar, para viajar, para realizar todos esses atos, precisamos dos conselhos do Espírito Santo de Deus, porque ele vai mostrar a pessoa certa, a viagem certa, a casa certa, o carro certo. Então ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia em toda a verdade. Ele irá nos ajudar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Você compreende o mover do Espírito? Você compreende que o Espírito Santo, ele quer fazer uma obra sobrenatural na sua vida? Você compreende que hoje você pode dobrar os seus joelhos e você tomar uma decisão de viver uma vida cativa à voz do Espírito Santo de Deus, onde todas as outras vozes serão abatidas, onde todas as outras vozes elas serão destronadas, destruídas, para que o Espírito Santo de vida domine o seu futuro e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque Deus quer que em tudo te vá bem. Deus não colocou você aqui nessa terra só para sofrer. Deus não colocou você nessa terra só para passar por provas e mais provas. Pelo contrário, todos os homens e mulheres de Deus, todos os apóstolos que andaram em Deus, eles viveram dias poderosíssimos. Eles aproveitaram a vida. A gente, quando olha para a vida dos apóstolos, só consegue ver como eles morreram. Mas você não esquece, você não consegue ver, você esquece muitas vezes de ver a trajetória desde a caminhada dos apóstolos. Os 3 primeiros anos dos apóstolos foram maravilhosos, inclusive o de Judas, que teve um fim terrível. Eles foram cheios do Espírito Santo porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, e através daquele sopro do Espírito Santo, eles começaram a curar, os olhos deles viram coisas sobrenaturais, viram milagres extraordinários. Eles não tinham mais medo da escassez, porque Jesus multiplicava os pães. Eles não tinham medo de faltar dinheiro, porque as ofertas, os dízimos, chegavam na bolsa do tesoureiro chamado Judas. Eles não tinham mais medo da doença, porque eles estavam com aquele que diz lá em Isaías 53, que é o espírito de cura. Então eles vivenciavam uma cura, eles vivenciavam o milagre da provisão, eles vivenciaram a alegria de viver com um Deus durante 3 anos e meio. E aí Jesus é crucificado. Eles perdem esse líder, eles perdem a direção, o norte, eles perdem todo essa presença,
por alguns dias, mas Jesus ressuscita e fica com eles durante algum tempo, justamente para juntá-los. E depois que Jesus os ajunta ali, Jesus começa a falar. Jesus acompanha 2 discípulos voltando de Jerusalém, no caminho de Emaús, e eles não reconhecem Jesus ressurreto. Só reconhecem Jesus no partir do pão, na mesa, quando eles estavam ceando. Cear é comer, irmãos. Cear é se alimentar. Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito que também nos dá livramentos. É o Espírito de Deus que brinda a nossa casa, que brinda a nossa família, que brinda os nossos, que blinda com força, com poder, na presença de anjos. Eu sei que você está ouvindo este áudio aí agora, você está se arrepiando. Eu sei que a sua mente está num frenesi do Espírito, mover do Espírito Santo, porque a unção do Espírito Santo, ela está aqui no meu templo, na minha casa, na minha família, e essa unção de cura do Espírito Santo, ela está indo sobre você, porque o Espírito de vida que habita em mim, ele se move através desse áudio e ele vai encontrar contigo. Receba o Espírito Santo agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus agora. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da manifestação de Deus. Seja cheio da poderosa mão de Deus. Aonde você estiver agora, receba. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a personalidade do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você crê? Você crê? Então, a personalidade do Espírito Santo, receba aí agora. Romanos 8, 27, diz assim: ele possui uma mente. 1 Coríntios 12, 11, ele possui uma vontade. Então, a vontade dele precisa ser sobreposta à minha vontade. A gente precisa perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, como vai ser o nosso dia hoje? Como vai ser a nossa alegria? Como vai ser as nossas emoções? Ele possui emoções, ele tais como amor, como alegria, Romanos 15, 30, Gálatas 5, 22. Atos 9, 1 diz que o Espírito Santo nos consola nas mais difíceis guerras, nas mais difíceis lutas. Eu não sei se você está sendo perseguido, eu não sei se você está sendo maltratado, eu não sei se você está sendo humilhado, né? Acusado falsamente, mas o Espírito Santo te consola. Atos 9, 31. Hebreus 3, 7 diz que ele fala. Essa voz que você escuta aí não é loucura da sua cabeça. Essa voz sensível, suave. Cuidado, precisamos entender que existem vários tipos de vozes. Satanás vem disfarçado de anjo de luz muitas vezes, mas quem tem o Espírito Santo ouve a voz. Pare o carro daquele lado ali, aí acontece um acidente. Para o carro da direita, aí acontece um acidente na esquerda. Para no posto para ir no banheiro, para fazer um lanche rapidinho, aí você para ali 10, 15 minutos, você anda mais à frente, mais alguns quilômetros, você vê um acidente. Então o Espírito Santo fala. Olha, cuidado com aquela amizade ali, ela não vem de Deus. Fala para você, fala para sua filha que aquela amizade não vem de Deus. Fala para o seu filho que aquela amizade não vem de Deus. Fala para a igreja que eu quero um jejum, que eu quero uma entrega maior, uma declaração maior. Ele ensina, 1 Coríntios 2, 13. Ele pode ser entristecido também, Efésios 4:30, quando desvalorizamos, quando pecamos, quando magoamos, quando tomamos decisões sem consultá-lo. Ele pode ser insultado, Hebreus 10, 29. Não faça isso com o Espírito Santo de Deus. Ele pode ser resistido, Atos 7, 51. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei.
Então é um presente. Aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo como presente. Mas nós precisamos também entender que precisamos de uma busca pelo batismo do Espírito Santo. Jesus foi dado ao mundo, o Espírito Santo foi dado à igreja, e a igreja precisa buscá-lo. Ele pode ouvir mentiras. Atos 5, 1, 11. Vamos lá, para nós finalizarmos. Atos 5, 1, 11. Ele pode ouvir mentiras. Vamos ver o que foi que aconteceu em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Ele pode ouvir mentiras? Pode sim. Atos 5 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Estamos falando de entrega, de dízimo, de oferta. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, houve um grande mover financeiro na igreja. Todos vendiam algumas posses e ofertavam para a obra missionária, para que o evangelho fosse propagado e pregado. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Mentiu novamente. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na na porta, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os quantos ouviram a notícia deste acontecimento. É forte, né? Muito forte o mover do Espírito Santo de Deus. Olha como é tremendo, como precisamos andar em verdade, andar no Espírito, andar na presença. E para nós finalizarmos, os atributos desse Espírito, nós vamos para o próximo podcast. Quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece no Evangelho? Os nomes a qual o Espírito Santo são mencionados no Evangelho. E nós vamos entender algumas personalidades, personificações do Evangelho para com o homem, do Espírito Santo para com o homem, da palavra de Deus para com o homem. Dobre seus joelhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós entramos debaixo de um mover sobrenatural, de uma glória sobrenatural. Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer hoje. Te agradecemos pelos acontecimentos, te agradecemos pela palavra ministrada, te agradecemos por derramar dentro de nós o seu Espírito. Nos entregue um dia poderoso, um dia maravilhoso, um dia cheio de milagres. Não nos deixe cambalear para a direita ou para a esquerda, mas nos leve agora a lugares altos. Encha-nos com a sua presença, Espírito Santo. Encha-nos com a sua glória. Vai suprindo as nossas necessidades, nos dê energia para conquistar os objetivos, nos dê força para conquistar os milagres, nos dê força, Senhor. Derrama sobre nós a sua doce presença, a sua glória. Não nos deixe nos afastar de Ti. Não nos deixe nos esquecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Ti. Então, Tu és adorado no nosso meio. Tu és engrandecido, Senhor. Oh Espírito Santo, precioso Espírito Santo de Deus, precioso e maravilhoso Espírito Santo, traga cura sobre nós, toca nos nossos órgãos agora, toca no nosso corpo, toca na nossa mente, nos entregue a vitória, nos entregue o milagre, nos entregue o poder
de viver dias melhores, a unção de viver a sua presença. Oh, perdoe os nossos pecados, as falhas, as muitas falhas, as mentiras, os enganos, e perdoe toda divisão da nossa alma, toda facção e rebelião que habita dentro de nós. Abençoa a sua igreja como um todo, sustenta a casa como um todo, vai fortalecendo os nossos corpos, fortaleça a nossa família, blinda, Senhor, a nossa empresa, blinda, Senhor, os nossos filhos, blinda a tua igreja, Senhor. Ajude a tua igreja a vencer. Ajude esta obra a crescer. Toca nos casais, toca nos lares, toca nas crianças, toca nos nossos filhos. Nos enche com a sua presença. Não nos deixe só, Espírito Santo de Deus. Não nos deixe esquecer que tudo que nós temos vem de ti. Não nos deixe esquecer que tudo que nós somos vem de ti. Então que nós possamos entender a gloriosa vontade. A sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável, a sua vontade é cheia de milagres, a sua vontade é cheia de cura, é cheia de sinais, de prodígios e de maravilhas. Nos entregue esse dia, nós clamamos por esse dia poderosíssimo. Quero profetizar na sua vida que o telefone vai tocar, que mensagens vão chegar, que bênçãos virão através do próprio Espírito Santo de Deus e a glória do Senhor irá invadir a sua casa de uma maneira sobrenatural. Amém? Deus te abençoe poderosamente.